Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem, bem de saúde principalmente, bem mentalmente também, né? Pois é, que estamos nós, professor Jefferson aqui de novo com mais uma videoaula, certo? E nessa videoaula nós vamos tratar desse tema, ó, campos magnéticos. Então vamos falar sobre os campos magnéticos nessa videoaula. E como vocês sabem, né, eu gosto sempre de apresentar os tópicos da aula para que a gente vá ali familiarizando, né, e entendendo qual será a dinâmica da aula. Vamos começar com a definição do campo magnético. Então a gente vai fazer uma abordagem qualitativa e histórica sobre como surgiu o magnetismo, né? Então vamos falar sobre a definição do campo magnético nesse tópico, nessa perspectiva. Depois trataremos de um tópico interessante que é campos cruzados, né? Descoberta do elétron. Vamos ver como é que a gente calcula a razão massa-carga do elétron e também a descoberta do elétron nesse experimento do tubo de raios catódicos. Falaremos também sobre campos cruzados, o efeito Hall, como que no efeito Hall a gente consegue identificar o sinal do portador numa corrente elétrica em um material, né, em um fio, certo? Também falamos sobre partículas carregadas em movimento circular, como que uma partícula carregada, né, qual o movimento que ela executa em um campo magnético quando ela adentra essa região de campo magnético, que no final das contas vai ser um movimento circular. Também trataremos de força magnética em um fio com corrente. Vamos deduzir uma expressão que engloba várias outras ideias aí, que é a expressão da força de um fio, né, ali na presença de um campo magnético. Certo, gente? Então são esses os tópicos que nós vamos abordar agora nessa videoaula. Espero que vocês gostem dessa apresentação. Vamos iniciar agora nossa videoaula com a definição do campo magnético. Muito bem, minha gente. Então, como vocês viram aí no nosso sumário, nós vamos iniciar a nossa apresentação sobre campos magnéticos, partindo daí desse tópico de definição do campo magnético, certo? Então, para começar a nossa brincadeira toda a nossa diversão, a gente vai falar um pouco ali sobre o contexto, né, do magnetismo no nosso dia a dia e também de alguns aspectos históricos que são importantes para compreender de maneira mais ampla como surge, né, a definição de campo magnético. A gente pode começar com uma pergunta muito curiosa, que é assim, né? O que produz um campo magnético? Porque a gente olha ao nosso redor, a gente vê várias situações do uso, né, de magnetismo, né? Por exemplo, o nosso micro-ondas, a gente tem um magneto ali dentro dele que produz as micro-ondas, né? Então, em várias situações a gente tem o uso do magnetismo. Por exemplo, aquela borrachinha lá na vedação que ajuda a vedar a nossa porta da geladeira, também é um outro elemento aí magnético no nosso dia a dia. Tem vários, né? A gente pode citar vários. O motor elétrico também. No motor elétrico tem várias pastilhas magnéticas que compõem o motor elétrico, por onde a gente passa uma corrente elétrica e gera o movimento. O motor elétrico está em várias situações, né? É o ventilador, é o motor de arranque do carro, né? Existem carros elétricos também, que tem um grande motor elétrico ali. O motor elétrico tem várias situações, o toca-CD, né? Tem um motorzinho elétrico lá, o brinquedo da criança, né? Que tem um motorzinho elétrico, né? Todos esses motores elétricos têm ali um ímã, né? Um ímã permanente, pelo qual a gente consegue gerar movimento, fazendo ali uma corrente elétrica fluir pelo motor elétrico. E mais à frente isso tudo vai ficar um pouco mais claro, né? Como que gera o movimento usando ímãs permanentes no motor elétrico. Outro elemento também são os alto-falantes, né? A gente pode gerar som através de um alto-falante que tem ali, né, e todo mundo já viu, né? Todo mundo já brincou com o alto-falante, já viu que aqui na parte de trás do alto-falante tem um ímã permanente que ajuda a gerar ali o som do nosso alto-falante. Outro exemplo que talvez não seja tão comum para algumas pessoas é uma bússola, né? A bússola, ela é um ímã permanente. Então tem uma agulhazinha aqui que é um ímã permanente, né, que nos ajuda a orientar
na superfície terrestre, porque o ímã da agulha aqui da bússola, né, ela vai se alinhar ao campo magnético terrestre. Daqui a pouco vocês vão ver como é que funciona tudo isso. Natureza do magnetismo, né? É a interação entre cargas e movimento. Vocês vão ver daqui a pouco, a gente vai definir força magnética, mas basicamente, né, isso tem que deixar bem claro desde o início. Então não existem monopolos magnéticos, mas a natureza, né, a origem do magnetismo, das interações magnéticas, são cargas em movimento. Então, o que produz as forças magnéticas ou os campos magnéticos são cargas em movimento. Isso tem que ser colocado logo no início da nossa apresentação para que fique claro para todos nós, né? Então vamos começar para entender um pouco desse paralelo entre força magnética e força elétrica. Olha só. Bem, na força elétrica tem um esquema que é muito interessante, que é o seguinte: como é que funciona o surgimento da força elétrica de interação entre duas partículas? A gente tem então uma carga Qzão, certo? A carga Qzão ela vai gerar um campo elétrico E, Qzão sobre 4πε0, 1 sobre r quadrado na direção R chapéu. E aí uma segunda carga Q0 adentra, né, o campo elétrico, e essa carga Q0 vai sofrer uma força que é Qzão, Q0, 4πε0, 1 sobre r quadrado na direção R chapéu, considerando, né, carga positiva aqui e carga positiva de cá. Então vão se repelir. Essa é a dinâmica, né, que ocorre com a força elétrica. E como é que vai funcionar no caso da força magnética? Qual é a dinâmica de surgimento da força magnética? Vamos tentar entender. Na força magnética vai funcionar da seguinte forma, apenas um esquema, né? A gente não está sendo muito rigoroso por enquanto, não. A gente tem uma carga Q em movimento, tudo bem? Essa carga Q em movimento, estando em movimento, veja bem, ou a carga ou uma corrente, vamos ver que as correntes vão trabalhar muito bem na geração de campos magnéticos. Então essa carga ou corrente, né, ela em movimento vai gerar um campo magnético, um campo magnético B aqui, certo? Vai gerar um magnético, a gente vai denominar esses campos magnéticos sempre para a letra B, tudo bem? E aí, o que acontece? Uma outra carga também estando em movimento adentra essa região que tem o campo magnético. Ela tem que estar em movimento necessariamente para surgir então a força magnética. A gente vai denominar essa força magnética de F, né, B, que no geral vai ter esse módulo aí, né, QVB, né, módulo da força devido ao campo magnético. Então essa carga Q que está aqui, né, ela sofre uma força magnética que é dada por esse módulo. Então apenas um esquema aqui ilustrativo, né? A força elétrica surge numa situação estática e a força magnética necessariamente tem que ter uma dinâmica envolvida, né? Uma carga em movimento que adentra o campo magnético. Esse campo magnético pode ser a princípio já dado, né? Um campo magnético devido a um ímã permanente, por exemplo. Não tem problema. Mas essa carga ela só vai perceber o campo magnético já estiver em movimento. Tudo bem? Esse cara gera o campo magnético, esse outro percebe o campo magnético. Mas ele também, esse segundo aqui pode perceber o campo magnético também, gerado por um ímã permanente. Certo, gente? Essa é a dinâmica, então, no processo da análise da força magnética. A gente tem que ter o processo dinâmico envolvido. Muito bem, minha gente, fenômenos magnéticos. É interessante perceber, numa retrospectiva histórica, que os fenômenos magnéticos eles foram primeiramente observados há cerca de pelo menos 2.500 anos, né? Então, talvez em torno de 2.500 anos, os seres humanos começaram a observar e a tomar conhecimento de fenômenos magnéticos. Isso se deve, né, se a gente analisar em vários relatos aí, a uma situação muito interessante, que o magnetismo, essa palavra magnetismo que a gente utiliza hoje de maneira tão corriqueira, né, ele tem origem na descoberta, né, no encontro, no contato dos seres humanos com minérios de ferro imantados. Primeira vez encontrados na cidade de Magnésia, que atualmente é chamada de Manisa, na Turquia. Então o que acontecia lá é que as pessoas encontravam esses
esses minérios, né, que estavam magnetizados permanentemente, né, não eram ímãs tão fortes assim, mas servia para várias coisas, né, para você atrair um outro pedaço de ferro, né, usando ferromagnetismo, e, e esses materiais também eram utilizados na construção de bússolas. As primeiras bússolas eram construídas dessa forma, né, com materiais magnéticos permanentes que eram encontrados na natureza, né. Não tinha como você fabricar, como é feito hoje, as barras de ferro imantadas, né? Não dá para fazer isso naquela época, né? Certo? E aí a gente vai começar a olhar agora como é que funciona a definição dos polos magnéticos, né? Aqui a gente tem um ímã, uma permanente, uma barra, né? Então a gente define um dos polos como o polo sul e o outro polo como o polo norte. Como é que surge essa definição? Surge de quando você constrói uma bússola e tenta fazer o seu alinhamento, né? E busca ali o seu alinhamento com o campo magnético terrestre. O pessoal percebeu isso, né? A gente extraía ali o minério imantado, né? Extraía aqueles pedacinhos de minério que tem um campo magnético permanente. E esses pedacinhos, quando eles deixavam aquilo ali flutuar de alguma maneira, né? Coloca ali sobre um papelzinho, como a gente faz um experimento bem bacana na escola, né? Pega um pedacinho ali de ímã, coloca num papelzinho sobre a água, ele tende a alinhar com o campo magnético terrestre, que é o que acontece com a bússola, no final das contas, né? Então aí, quando se alinhou, essa parte norte aqui, a gente denomina norte porque ela vai apontar para o norte geográfico, e essa parte de baixo ela vai ser denominada sul porque vai apontar para o sul geográfico da Terra. Por isso que a gente chama esse polo de polo norte e o outro polo de polo sul. No mapa geográfico, como é que funciona isso? Então a gente tem aqui o nosso planeta, certo? Aqui a gente tem o polo geográfico norte, certo? Está desenhado aí. E embaixo o polo sul, como é, né, do conhecimento de todos, né? Então tem o eixo de rotação da Terra, o polo norte está aqui e o polo sul está mais aqui embaixo, né? E aí é uma coisa curiosa que a gente pode imaginar vários ímãs aqui na superfície da Terra, mas aqui nós desenhamos eles bem longe aí só para identificá-los, né? Então tem vários ímãs aqui. Então a parte vermelha ali a gente identificou como polo norte porque aponta para o norte. Então tem vários ímãs pequenininhos aqui, várias bússolas. Então a parte vermelha aponta para o norte e a parte, né, clara aqui aponta para o sul. Mas claro que depois a gente vai ver daqui a pouco que os polos norte, né, de um ímã é atraído pelo polo sul, né? Então, do ponto de vista do magnetismo da Terra, o que está acontecendo é que esse norte da bússola, né, está sendo atraída pelo sul magnético da Terra e vice-versa, né? Então, esse sul magnético da bússola está sendo atraída pelo norte magnético da Terra, que a Terra a gente desenhou aqui, né, como sendo um grande ímã, né? Então com o seu polo sul e o seu polo norte. Então é o inverso, né? É o inverso do que acontece do ponto de vista dos polos norte e sul geográfico, né? Então a bússola, o polo norte magnético dela aponta para o norte geográfico, mas lá nós temos o sul magnético, né? E a bússola, a parte sul magnética dela aponta para aqui o sul geográfico, mas lá é a posição onde se encontra o norte magnético da Terra. E outras coisas curiosas surgem aí também, onde a gente observa, por exemplo, que o eixo de rotação da Terra, né, ele é um pouquinho, né, deslocado com relação à posição desse ímã permanente magnético da Terra. Então é um pouquinho deslocado, né? Esse eixo é um pouquinho deslocado em relação ao eixo de rotação da Terra. É compreendido que se nós temos um ímã permanente e identificamos nele o polo norte e o polo sul através do alinhamento com o campo magnético terrestre, nós podemos fazer algumas análises, né, desse ímã
do ponto de vista da atração dele com algum ímã semelhante a ele, né? Então, por exemplo, a gente identifica os polos norte e polo sul, aí percebemos experimentalmente, como desenhado dessa figura, que o polo norte de um ímã, né, vai atrair o polo sul do outro ímã. Bem, se nós invertermos o ímã do lado esquerdo, do mesmo jeito, né, o polo sul desse ímã atrai o polo norte do outro ímã. Então, polos, né, distintos, né, eles vão ser atraídos, né? Se os polos forem diferentes, serão atraídos. Certo? Outra análise que a gente pode fazer é nós invertermos os polos, né? Considerarmos os polos iguais dos dois ímãs. Então, esse aqui é o polo norte magnético. Eles vão se repelir com uma força F para esses ímãs permanentes aí. Então, se a gente inverter de novo, né, os dois ímãs, então considerar o polo sul agora, polo sul magnético para o outro ímã, vai ocorrer a repulsão também, né? Diferente do que aconteceu anteriormente, quando a gente tinha polo sul de um lado e polo norte, força atrativa, né? Invertendo polo sul, polo norte de novo, né? Das forças de atração vão surgir, e aí, se esses polos então forem diferentes, vão se atrair, e se os polos fossem iguais, né? Forem iguais, perdão, como é esses dois casos aqui, então eles vão se repelir, esses dois ímãs considerados. A gente pode fazer outras análises curiosas, né? A gente pode pegar, por exemplo, pregos aí de ferro, né? A gente sabe que um prego de ferro ele vai ser atraído tanto pelo polo norte desse ímã, quanto também pelo polo sul do próprio ímã, né? O ímã ele vai ter essa capacidade de atrair ferro, né? Vai atrair esse prego aqui de ferro. Outra experiência muito bacana aí que a gente pode fazer, se você considerar aí, pegar um ímã de alto-falante, né? Todas as crianças gostam de brincar com ímãs e eventualmente ele quebra, né? Se a gente quebrar um ímã, acontece essa situação aqui, né? A gente pegou o ímã, está brincando com ele e tal. Ou você mesmo, de maneira intencional, pode quebrar um ímã para ver o que vai ocorrer. A gente vai perceber que eles vão se dividir em pedaços distintos, né? Claro, mas cada um vai ter ali o seu próprio polo sul e o polo norte. Então, antes a gente tinha polo sul e polo norte dessa parte íntegra aqui do ímã. Aí ele se partiu e o que aconteceu é que a gente tem um polo norte, agora um polo sul para cada pedaço, né? E cada pedaço do nosso ímã vai atrair o seu antes, né, íntegro ímã, né, o seu coleguinha, desde que a gente se aproxime aí polo norte com polo sul e vice-versa, né? E vão se repelir se a gente considerar as extremidades iguais, né? Polo sul ou polo norte. E nós podemos pegar esse ímã e sair subdividindo ele em cada vez em frações menores, né? Caso a gente consiga fazer isso, a gente vai perceber que vamos ter cada vez uma quantidade maior de ímãs com seus respectivos polo sul e polo norte. Dando prosseguimento, então vamos olhar agora a determinação da força magnética. Bem, esse processo de entender como surge a força magnética em uma partícula carregada em um campo magnético, ela surge realmente de uma experiência, né? Imagina o seguinte, a gente tem um campo magnético que nós estamos designando aí para a letra B, certo? E esse campo magnético, ele é uniforme, veja lá, como se fosse, né, uma região com um campo constante aqui B. Tudo bem? A gente vai olhar num procedimento experimental como é que é o processo da força, né? Como que a força surge aí nesse experimento da carga passar pelo campo magnético. O que a gente vê é que, por exemplo, nessa situação, a carga positiva ela está andando na direção, né, na mesma direção aqui do campo magnético, direção paralela ao campo magnético. Tanto faz, ela está indo, né, na direção do campo, ela está retornando na direção do campo. A gente vê que nessa primeira etapa aí do nosso experimento, não tem muito o que fazer. Não tem força quando a velocidade é paralela ao campo magnético. Então, é um resultado experimental disso aí, né? Simplesmente a gente coloca uma carga para se deslocar ao longo, né, do campo magnético. E tanto faz se a carga está indo, né,
na direção contrária ou na mesma direção do campo. Não surge força nenhuma, a força sobre a carga é nula. Tudo bem? A gente vai caminhando com o nosso experimento. O outro procedimento que a gente pode fazer é quando a velocidade, olha lá, ó, agora ela tem uma direção a qual surge um ângulo aqui, ela não é mais paralela, né? Então a velocidade faz um ângulo, o vetor velocidade faz um ângulo φ com relação ao campo magnético. E aí quando a velocidade, né, a partícula está se deslocando nessa direção aqui, com um ângulo φ em relação ao B, surge uma força magnética F para cima que é perpendicular aqui ao plano formado, esse plano aqui formado pelo vetor velocidade e pelo campo magnético. Então a gente vê que surge essa situação. A força FB ela é diferente de zero e experimentalmente o cara percebe que a força magnética ela é perpendicular ao plano formado por V e por B. Então tem esses dois vetores aí, o vetor velocidade e o vetor B, eles formam um plano de tal maneira que a força magnética é perpendicular a esse plano. E aí a gente vai obter o máximo da força magnética exatamente quando o vetor velocidade ele é perpendicular ao campo magnético. Então se a partícula passar, né, numa direção perpendicular, se ela fizer essa trajetória aqui perpendicular, né, ao campo magnético, a gente vai ter então o máximo da força magnética Fmax, né? Que é sempre perpendicular aqui ao plano formado pelos vetores velocidade e campo magnético. Então a gente pode perceber que na situação de máxima força vale essa relação, né? FB igual a QVB. A expressão geral é sempre assim: força vetorialmente é a carga vezes a velocidade vetorial, o produto vetorial do campo magnético. Então essa expressão é a expressão geral que é obtida empiricamente, olhando essa situação, né, da carga se deslocando ora paralela ao campo magnético, ora perpendicular ou mesmo formando um ângulo ali φ em relação da velocidade em relação ao campo magnético. Então essa para a gente é a força magnética que surge desse resultado experimental. Tudo bem? E essa força magnética tem algumas propriedades que a gente vai destacar daqui a pouco, mas vamos olhar algumas coisinhas curiosas agora, né? Se eu quiser calcular o módulo da força magnética, eu simplesmente escrevo ela em termos do módulo do produto escalar, produto vetorial, desculpa. Então vai ser a carga, a velocidade, o campo magnético e o seno, né, do ângulo de abertura entre esses dois vetores aí. Tudo bem? Então esse é um módulo da força magnética FB. E aí a gente vai olhar a unidade do campo magnético por meio da força e da velocidade da carga. A unidade do campo magnético a gente chama de Tesla e vamos indicar com essa letra T maiúsculo, né, de Tesla. Como é que como é que a gente faz essa conta? A gente pega a força newtons, né, é igual a Q, a carga em coulombs, V é metro por segundo, vezes B, que a gente está dizendo que a unidade tem que ser em Tesla. A gente vai tirar quem é o Tesla aí, em termos de Newton, em termos do Newton, em termos de Coulomb, em termos de massa metro por segundo, né? Metro por segundo. Como é que essa continha, então? Vai ser T, então o T fica quieto aqui do lado esquerdo, direito, perdão, e a gente vai passar a massa vezes dividido metro por segundo para o outro lado. Então a gente mantém o Tesla de um dos lados da igualdade, passa metro por segundo para o outro lado e passa Coulomb também para o outro lado. E aí o resultado é o que segue, né? Então Coulomb vezes metro por segundo. E aí a gente vai poder escrever essa parte aqui que é Coulomb por segundo, você já sabe o que vai dar. Vai dar o nosso ampere.
Então a unidade de Tesla eu vou poder escrever em termos de Newton por metro vezes, né? Metro vezes ampere. Tá bom? Então essa para a gente vai ser a unidade de Tesla. Tudo bem? Então Tesla para a gente vai ser Newton por ampere vezes metro, a unidade de Tesla. Claro que Tesla é uma unidade muito grande, a gente vai depois escrever isso em termos de outras unidades derivadas do Tesla, né? São unidades menores, mas por enquanto é razoável a gente compreender essa unidade através, né, dessa expressão força igual a carga, velocidade e o campo magnético, e porque essa é a origem, né, da força magnética. Certo, gente? Bem, como vocês perceberam, a força magnética é dada em termos do produto vetorial da velocidade pelo campo magnético. Então surge um aspecto vetorial crucial, que é a regra da mão direita. Então, quando a gente está trabalhando com um produto vetorial de dois vetores, surge aí a regra da mão direita, que vale a pena a gente comentar, né? Isso é um tema da análise vetorial, mas vale muito a pena a gente comentar aqui para, assim, de certa forma, frisar alguns pontos que talvez não estejam muito claros ainda, né, com relação ao produto vetorial. Então, olha só, como é que é a regra da mão direita? Imagine você que a gente tem, então, o vetor V, nosso vetor aqui da velocidade, e temos também o vetor B, né? Então, o vetor V está aqui e o vetor B está de cá. Então, o ângulo entre eles é esse ângulo φ. O produto vetorial vai se dar geometricamente, a gente imaginando que nossos dedos, né? Nossos dedos estão aqui, certo? E a gente vai colocar os nossos dedos na direção do vetor V e vai imaginar que estamos jogando ele na direção do vetor B, de tal maneira que o nosso polegar aponta vai apontar para cima, né? Vai apontar para o produto vetorial V vetorial B. Certo? Então, tá entendido? Então a ideia da regra da mão direita é exatamente isso. Os nossos dedos estão ao longo do V, a gente joga o V no B, e o nosso polegar vai apontar para a resultante, né, que é V vetor B. Então é uma maneira geométrica da gente entender qual é o produto vetorial V vetor B. Isso se a nossa carga, olha lá, ó, se a nossa carga for neutra. Aí se ela não for neutra, tiver uma carga positiva ou negativa, como é que vai ficar o produto vetorial? Se ela for positiva, não tem problema. Não tem problema. O vetor força magnética vai ser para cima tranquilamente, né? Então, F magnético vai ser QV vetor B. V vetor B para cima, o Q positivo, maravilha. O nosso resultado é esse aqui. E se por acaso a nossa carga for negativa, né? Então aqui nós estamos escrevendo F igual a Q vetor B com esse Q, né, positivo. E se a nossa carga for negativa, não tem problema, a gente vai considerar o sinal dela. Então, se o sinal for negativo, como está ilustrado aqui, apenas a gente vai multiplicar por menos aqui. Então, se o vetor antes era para cima, né, do resultado de V vetorial B, agora ele muda de sinal e fica para baixo. A gente apenas inverte o resultado, né? Aparece um menos aqui multiplicando o QV vetor B. Então é apenas um aspecto geométrico importante a ser destacado quando nós estamos lidando com produto vetorial. Certo, gente? Então aqui é só para destacar, né? No produto vetorial, o FB vai ficar menos aqui, né? Menos QV vetor UB. Certo? Então apenas para destacar a importância da observação geométrica aí na regra da mão direita desses produtos vetoriais, porque na hora que estiver resolvendo os exercícios, isso vai aparecer com mais destaque. Linhas de campo magnético, retornando um pouco para a análise do nosso ímã, né? Então, só para ilustrar como é que funcionam as linhas de campo no caso do campo magnético. Nós analisamos isso lá no caso das forças elétricas, perdão. Agora vamos olhar no caso das forças magnéticas, né? Perdão, no caso do campo magnético. Olha só, a primeira ilustração que eu trago é uma ilustração muito conhecida por todos, né? Então imaginem vocês
nós temos aqui um ímã no polo norte em cima e o polo sul embaixo. E aí se a gente for, como no caso da Terra, né, tivermos aí condições de colocar uma pequena bússola aqui, então esses nossos ímãs vão ficar alinhados com a direção do campo. Então vamos colocar setinhas aqui, que eu acho que ilustra bem. Então essas setinhas vão se alinhar, né, com o nosso campo, com as linhas de campo magnética, né? Então vamos se alinhar aqui de tal maneira que a gente tenha essa situação. Então essas aí são as linhas de campo, elas saem, né, do polo norte e entram aqui no polo sul. Então saem sempre do polo norte e entram no polo sul. Mas, por definição, a gente tem essa geometria, né? Por isso que desenhamos as linhas de campo lá no caso do campo magnético terrestre daquela maneira, né? Saindo do polo norte e entrando, né? Entrando no polo sul. Certo, gente? E aí nós podemos ter várias geometrias, né? Dependendo do tipo do ímã permanente, né? Do tipo da forma geométrica dele, podemos ter várias configurações dessas linhas de campo. Por exemplo, se tiver um ímã em formato de U, né? Então as linhas saem aqui do polo norte e entram no polo sul, saem do polo norte e do polo sul para todas as configurações, né? Então essas aí são as linhas de campo magnético. Então tem uma outra possibilidade também para ilustrar aí, se eu estivesse, né, juntando as duas pontas, né? Então aqui eu tenho o polo norte e o polo sul. Essas linhas de campo, elas vão sair do norte e ir para o sul. E a gente tem uma peculiaridade interessante, como é que a gente poderia gerar, aqui fica claro para a gente, como é que nós poderíamos gerar aqui um campo magnético constante. Então seria essa situação desenhada aqui, né? Então é uma região aí, dentro desse espaço delimitado pelo campo magnético desse material, a qual a gente pode considerar, né, uma pequena fraçãozinha ali de linhas de campo constante, né? Elas não estão se dobrando em uma região qualquer, sempre constante nesse pequeno pedaço. Certo, gente? Então, apenas para ilustrar esse aspecto das linhas de campo. Bem, pessoal, só para a gente relembrar um pouco aqui do produto vetorial, que é um detalhe aí que vai ser muito importante ao longo, né, dos exercícios, dos exemplos que vocês forem fazer. Só para a gente retomar um pouco disso aí, refrescar a memória, eu preparei aqui um exemplozinho. Vamos retomar com os produtos vetoriais dos versores I, certo? J e K. Então, apenas um exercíciozinho para a gente relembrar algumas propriedades do produto vetorial. Se a gente quiser escrever os produtos vetoriais, né, I, J e K, né, cada um, então aqui no nosso diagrama XYZ, né, como é que vai ficar tudo isso? Olha só, eu preparei aqui. Então a gente vai ter o seguinte, I com I, né? Se for I vetorial, I dá zero. Lembra lá? Né? É o módulo de I, módulo de I, seno do ângulo entre os dois, né? Como o ângulo do I com I é zero, então dá zero para o vetorial. I vetorial J dá o K, né? Por que dá o K? A regra da mão direita, né? Se eu faço I, J, né? Jogo ele no J, vai dar o K para cima, né? Regra da mão direita. E depois I vetorial K dá menos J porque eu estou pegando aqui o I e jogando no K. Então estou fazendo o contrário, né? I jogo no K. Então aparece o J para cá, que é negativo, menos J aqui. Então é sempre nessa lógica. Tudo bem? Isso por causa do I, né? Se a gente pegar o J dá zero. Então se a gente fizer J vetorial I, então se eu pegar o J, né? J vetorial I, né? Regra da mão direita. Como se a minha mão direita tivesse ao longo, né? Os meus dedos, né? A mão direita tivesse ao longo do J. Se eu jogar ele, né, no I, vai aparecer o menos K aqui para baixo. Certo? Façam vocês o exercício mental aí. Imagine que você tenha que jogar aqui o J ao longo dos seus dedos, certo? E aí quando você trouxer ele aqui no I, JI vai dar o menos K para baixo, menos K
aqui para baixo. Certo? E aí o restante, né, se desenvolve normalmente. J vetorial K. Se a gente pegar o J e jogar ele aqui no K, não tem problema nenhum, vai dar o I normalmente. Todos os outros do mesmo jeito, né? Então, K vetorial K dá 0, certo? K vetorial I, né? Você pensar em jogar o K no I, não tem problema nenhum, né? Põe os dedos ao longo do K, joga no I, dá o J. E aí, mas se eu tentar fazer o K vetorial J, já dá o menos I, né? Se pensar lá, o K vetorial J, põe os dedos ao longo do K e joga aqui no I. Então vai aparecer um vetor para lá, né? Menos o I. Tá bom? Então essas são as regras aí para a gente realizar os produtos vetoriais dos versores, né? I, J, K. Certo? Caminhando um pouquinho, eu posso fazer um exemplo com essas propriedades já enunciadas aí, que é o seguinte, vamos pensar aqui, ó, um vetor V seria Vx e Vyj, beleza? Somente essas duas componentes, tem um componente x e tem um componente y, né? Vx e Vy, na direção I e na direção J. E aí a gente tem uma carga, claro, a carga está aqui, e nós temos nosso vetor campo magnético. Vamos imaginar que esse campo magnético está distribuído ao longo do espaço em uma direção né, que tenha mais componentes. Então, pode imaginar um campo magnético mais complexo. Por exemplo, assim, ó, Bx na direção I, tudo bem? Tem uma componente na direção I, tem componente na direção Z também, né? Então, duas componentes já está bom demais. Então, é Bx e Bz. Na direção I, chapéu, e na direção K, chapéu. O F, então, que a nossa força vai ser QV vetor B. Olha lá, QV vetor B. Então, vai ser Q o Vxi mais Vyj vetorial, o Bxi mais o BZK. Lembra lá, o BZK. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o chamado chuveirinho, né? Vamos fazer um chuveirinho aqui. O I vetorial I dá quanto? Vamos olhar lá, ó, dá 0, certo? I vetorial dá 0. Depois I vetorial K, se a gente olhar o I vetorial K dá menos J, olha aí, certo? I vetorial K dá menos J. E a gente faz o restante, né? I com J com I, perdão. J aqui com I, depois o J com K. J com I, se a gente olhar lá, dá o menos K. E o J com K dá o I, certo? Então, essas são as grandezas que a gente, os valores, né, que a gente encontra. Então, vai ficar QVx BZ, QVx BZ na direção menos I, certo? QVy BX na direção menos K, mais QVy BZ na direção I. E a gente desenvolve o restante, né? Fazendo as nossas continhas, o FB então vai ficar, né? QVx BZ menos, né, na direção J, menos QVy BX na direção K e QVy BZ na direção J é o nosso resultado, nosso exemplo de como se proceder com o cálculo do produto vetorial entre dois vetores, né? A gente vai desenvolver bastante, né, o produto vetorial da velocidade com o campo magnético. Então, esse é o método utilizado para se calcular o produto vetorial. Existem outros procedimentos também, mas eu acho que esse aqui é o mais apropriado para a nossa necessidade atual. Certo, gente? Pois é, minha gente. Então, continuando a nossa apresentação, campos cruzados e a descoberta do elétron. Esse aqui é um experimento realizado em 1897 por J. J. Thomson, chamado também de o tubo de raios catódicos, né? Como é que é esse experimento? Esse experimento nos possibilita calcular a razão massa-carga do elétron. Tudo bem? Então, como é que é a brincadeira do experimento do Thomson? Então, a gente tem aqui um filamento que ele é aquecido, tudo bem? Aquecido, e esse filamento ele faz com que
cargas aqui sejam desprendidas por essa diferença de potencial, né? No caso, os elétrons. Então, existe uma diferença de potencial aqui entre essas duas extremidades, certo? Uma diferença de potencial V. E essas cargas são arrancadas aqui desse filamento aquecido, né? E os elétrons passam por esse colimador aqui de feixe. Então, tem um anteparo aqui com um pequeno furo, né? Que ele vai permitir que apenas um feixe de elétrons, que é esse em amarelo que nós estamos desenhando aqui, passe, né? Aí esse feixe de elétrons passa por essa região e vai passar aqui por uma sequência de placas paralelas, que eu estou ilustrando aqui agora, placas paralelas, onde a gente tem um conjunto de campos, né, magnéticos e elétricos cruzados. Aqui, então, em X, aqui a gente tem os campos magnéticos. Nós desenhamos esse vetor em X para ilustrar como se uma flecha estivesse indo perfurando o papel. Então, como se você estivesse vendo, né, ali a parte de trás da flecha, ela penetrando, né? Então ela vai penetrar o papel. Por isso que a gente desenha como um X. Se ela estivesse saindo aí do plano do papel, nós iríamos desenhar uma bolinha, né, para indicar que a flecha está vindo em nossa direção, saindo do papel. E de baixo para cima a gente tem ali o nosso campo elétrico, né, cruzando então o campo magnético. Como é que é o experimento do Thomson? Então o feixe de elétrons, né, ele sai dessa região onde os elétrons são acelerados, sai aqui. Existe esse colimador aqui que vai deixar um feixe estreito. Os elétrons passam por essa região e se chocam com o anteparo mais à frente, né, gerando um brilho na tela, nessa tela da frente aqui. Semelhante ao que acontece com o nosso televisor antigo, lá, né, da casa da vovó, aquele televisor de tubo, né? Semelhante ao que acontece lá com o televisor de tubo. Então, o feixe elétrico ele vai fazer um brilho aqui nessa tela, né? E vai gerar aquela imagem que a gente está acostumado. Qual que é a brincadeira aqui? O Thomson percebeu que manipulando os valores do campo magnético e do campo elétrico, ele poderia ter um feixe, né, do jeito que está aí, em linha reta, ou então um feixe desviando para cima ou mesmo para baixo. Então, ele podia brincar, né, fazer com que esse feixe fosse para cima, fazer com que esse feixe fosse para baixo, né, ou mais para cima ainda, ou mais para baixo, apenas manipulando a magnitude ali do campo elétrico e do campo magnético. Então a gente pode pensar em alguns procedimentos que o Thomson realizou aí. Por exemplo, ele fez uma brincadeira que é assim: vou considerar aqui o campo magnético o campo elétrico nulo e o campo magnético também nulo. E aí a deflexão ali, qual que é a deflexão, professor? A deflexão é exatamente a quantidade, né, que o feixe vai sair dessa posição horizontal, né? Chama essa deflexão de Y. Então, se o feixe está na horizontal, a deflexão ali, ó, é zero, né? O Y de deflexão, né? O quanto de Y que subiu o feixe vai ser nulo. A deflexão é nula. Agora, outra possibilidade é, por exemplo, manter o campo magnético nulo e aumentando gradativamente o campo elétrico, né? Campo elétrico diferente de zero. Aí vê lá no anteparo, né, se teve uma deflexão. A gente vê que vai ter uma deflexão diferente de zero. E aí o outro procedimento é ir tentando ajustar o valor do campo magnético para que, né, a gente tenha um campo elétrico diferente de zero e também um campo magnético diferente de zero, até ver se um campo vai cancelar a interação do outro, né? Até perceber qual o valor, né? Qual o valor do campo elétrico e valor do campo magnético será capaz de gerar de novo uma deflexão nula no feixe, né? Então a gente pode fazer uma outra figurinha a partir dessa, simplesmente pegando e ampliando, né, essa figura mais adentro aí do
do tubo de raios catódicos, onde a placa né, a placa que o elétron vai percorrer compreende ali a parte do campo magnético e a parte do campo elétrico. De novo, é bom relembrar, acho que a figura aqui ficou um pouco melhor, os campos, o campo magnético, né, são esse X, né? O X lembra o campo magnético, que é exatamente a ideia da flecha adentrando, né? Imagina você uma flecha entrando aqui, então você vai olhar para a parte de trás da flecha, é um X. Então o campo magnético está entrando, certo? E aí quando o elétron passa aqui, o que acontece, né? Ele vai passar e vai sofrer essa deflexão QVB, certo? QVB, você pega então, põe os seus dedos aqui ao longo da velocidade do feixe, certo? Os seus dedos vão aqui, joga no B, vai ter uma força, né, para baixo, mas como a gente se trata de elétrons, então a força de deflexão, né, acaba sendo para cima. Então vai acelerar, vai criar uma componente ali de força para cima para né, deflexionar esse elétron aí. A gente marca essa deflexão, né? Marcamos essa deflexão aqui. E aí se a gente for olhar as continhas, então, como é que fica essa continha aí? A gente pode olhar. Y é a deflexão da partícula, né? Em Y. Exatamente esse valor de deflexão quando a partícula sai aqui dessa região, ó, saiu da região, a gente marca o Y, que é esse valor quando a partícula sai desse cruzamento do campo magnético e o campo elétrico. O L é justamente o comprimento dessas duas placas, certo? Das placas que têm a diferença de potencial para gerar o campo elétrico. O campo magnético é gerado por uma bobina externa, né? A gente tenta ajustar aí, como já mostrei para vocês, a gente tenta ajustar uma bobina de tal maneira a gerar um campo magnético constante nessa região, né? Outro detalhe também é a massa, né, que a gente vai colocar aí na continha, depois vai aparecer que a partícula vai se deflexionar, aqui existe a massa da partícula envolvida que a gente quer relacionar com a carga, que é a carga da partícula, no caso o elétron, né, a gente já sabe disso, a gente fica indo e voltando na história, né, a gente fica contando o experimento, mas lembrando que já se trata do elétron. E V é a velocidade horizontal constante. Então esse V, quando eu escrever V, é porque a partícula sai com a velocidade V, ela é acelerada lá atrás, né? Acelerada, sai da região onde ela foi acelerada, ela entra aqui com velocidade V e sai com velocidade V. Então a velocidade V, ela não muda. Lembra lá, a força magnética, ela não acelera a partícula na direção da velocidade. A força magnética, ela só muda a trajetória da partícula. Daqui a pouco isso vai ficar um pouco mais claro, nós vamos enfatizar esse aspecto também. A partir da condição 2 do procedimento experimental do Thomson, a gente tem então que L igual a VT, né? Que é aquela condição onde a gente tem a deflexão e o campo magnético é nulo. Então a gente tem apenas o campo elétrico e aí o elétron passa pelo comprimento L, certo? Com a velocidade V em um intervalo de tempo T. Então esse tempo aí é o tempo, como se fosse um deslocamento de uma partícula em um determinado espaço, né? Então é L igual a VT, certo? E aí a gente vai fazer umas continhas, né? Chama essa equação de 1. O Y, a deflexão, pensando que a partícula sofre uma aceleração, né, para se deslocar, claro, devido ao campo elétrico, nesse caso aí. Então, a gente vai olhar aqui a questão dessa aceleração pensando só no campo elétrico, trabalhando ali em cima do elétron, né? Só o campo elétrico por enquanto. Então, aqui seria a aceleração devida ao campo elétrico. Então, se a gente olhar aí, essa deflexão y vai ser o quê, né? Meio de AT quadrado, né? Então é aquela expressãozinha lá, lá da cinemática, pensando numa aceleração A, certo? Considerando lá a origem, né, y na horizontal, né? A partir do momento que o feixe estava na horizontal, deflexionou y, esse valor que a gente tem. Chama essa equação de 2. A força elétrica, né, com a condição lá do B igual a zero, é Q vezes Z.
E a única resultante que a gente tem aí nesse caso é a força elétrica, Q vezes Z. Então é a única resultante que a gente tem. Então vai dar a massa vezes essa aceleração aí da partícula, né? A partícula vai ser deflexionada para cima, mudando a trajetória dela, né? E essa aceleração para cima ali é justamente a massa vezes A, né? A resultante aí é Q vezes Z, então essa resultante tem que dar a massa vezes a aceleração. A gente pode tirar o A dessa expressão, então o A vai ser a carga, né, vezes Z dividido por M. Então aqui a gente tira a aceleração. E a gente vai pegar essa aceleração e colocar aqui nessa expressão do Y. Então de 1 a gente pode tirar lá 1 e 3, né? A gente coloca lá em 2, a gente vai tirar essas seguintes relações, né? Y igual a QE sobre 2M. A gente já substituiu aqui a aceleração, né? QE sobre M, a aceleração. O 2 já estava na expressão. E a gente vai fazer as nossas continhas aí. O tempo é L sobre V, nós tiramos o tempo daqui, né? L sobre V, perfeito? E aí basta fazer algumas continhas com o que a gente tem aí. A gente vai lembrar que na condição 3 a gente já coloca, né, ali o campo magnético. Então o que acontece na condição 3? Na condição de 3 a gente vai procurar o quê? A gente vai voltar lá no nosso experimento, olhar a condição 3. Na condição 3, então, a gente vai tentar encontrar aqui, ó, a relação entre E e B, de tal maneira que a gente tem de novo, ó, a deflexão nula. Então os campos têm que se anular, né? As forças magnéticas, a força magnética e elétrica vão ter que se anular para a gente ter novamente uma deflexão nula. Nesse caso aí, a gente busca essa situação. Então a gente vai ajustar aqui o B, né, e o campo elétrico de tal maneira que um compense o outro para termos uma deflexão nula, que é a condição 3. Ou seja, o procedimento 3 desse experimento, né? Então nessa condição 3 a gente escreve então que a carga vezes Z é exatamente, né, a força elétrica, é exatamente QVB, a força magnética. A gente cancela aqui as cargas e a gente pode escrever uma relação entre o campo elétrico e o campo magnético. E a gente pode cancelar essa carga e encontrar uma relação entre o E e o B e substituir na equação da deflexão, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Então, o V vai ser E sobre B, fazendo uma continuação da nossa equação. A gente pega esse V e substitui lá então, né? Então, vai ficar Y igual a QE sobre 2M, certo? L ao quadrado, E quadrado sobre B quadrado. A gente cancela aí o campo elétrico e encontramos finalmente aquela relação que eu comentei com vocês, né? Que é a razão massa sobre carga do elétron, né? Então, massa sobre carga do elétron, 2L ao quadrado, B quadrado sobre 2E vezes Y. Por que a gente tem que fazer assim? Porque o L a gente consegue medir, né? A gente pega uma régua e mede o L. O B também é mensurável, né? Com valores macroscópicos, né? O campo elétrico também. E a deflexão Y também é possível medir, né? Simplesmente com uma régua ver lá quanto foi a deflexão do feixe. E a gente chega na expressão da razão massa sobre carga para o elétron, né? E esses valores atuais, massa sobre carga do elétron, estão em torno de 0,5686 10 a menos 11 quilogramas. Então é o valor atual dessa quantidade. E você pode estar se perguntando, nossa, professor, mas se a gente tem a massa sobre carga do elétron, né? Se a gente tivesse a carga, por exemplo, a gente poderia encontrar, né, a massa do elétron, né? A massa de um ente tão pequeno, né, uma carga. Então é uma coisa que a gente não conseguiria fazer experimentalmente, é pôr no elétron uma balança, isso é impossível de se fazer. Mas se nós tivéssemos a carga, a gente poderia, né, fazer essa continha aí.
é o que aconteceu na sequência. O que acontece? Em 15 anos depois desse experimento do Thomson, o Robert Millikan ele consegue medir com precisão razoável a carga do elétron, que é o valor que a gente obtém hoje. No experimento do Millikan, né, que é um experimento super famoso, ele conseguiu medir a carga do elétron, que é o valor que a gente sabe atualmente, né, 1,6 10 a menos 19. A gente sempre escreve 1,6. Aqui eu coloquei algumas outras casas aqui, só para ter um pouco mais de precisão na nossa continha. Utilizando o valor lá calculado pelo Robert Millikan, né, 15 anos depois desse experimento do Thomson, a gente tem condições de finalmente calcular a massa do elétron. Que simplesmente fazendo essa continha aí, né? A massa do elétron vai ser o quê? Se a gente pega massa sobre carga aqui, né? Coloca esse valor aqui e multiplica pela carga, né? Multiplica pela carga que está aqui, certo? Fazendo essa continha, então a unidade de carga ela é cancelada no numerador e no denominador, tudo bem? E a gente encontra então finalmente a massa do elétron, que é um valor extremamente importante, né? Um valor muito importante que não pode ser calculado simplesmente pesando o elétron, colocando ele numa balança. Certo? Então esse resultado é muito interessante através do experimento do Thomson e o experimento do Millikan, que a gente consegue chegar, né, tanto na carga do elétron quanto na massa dessa partícula. Ainda falando sobre campos cruzados, o efeito Hall. Vamos descrever agora um experimento muito famoso também, que é o efeito Hall. Esse experimento é acreditado a Edwin Hall, né? Um experimento realizado em 1879 pelo Edwin Hall. Qual que é o fundamento aqui do efeito Hall? É a gente tentar compreender, né, qual a natureza dos portadores de carga em um fio que conduz uma corrente. Então a gente sabe que, por definição, a corrente ela segue para uma direção que seria a direção dos portadores positivos, né? Mas muito posteriormente a essas definições surgiu o experimento Hall, onde a gente consegue entender, né, qual é a natureza, qual a carga dos portadores em uma corrente elétrica. Então imaginem vocês, nós temos aqui uma tira, né, metálica aqui, onde tem a corrente. Então a corrente nós já desenhamos ela aqui, ela está nessa direção aqui, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Então a corrente aí na mesma direção da densidade de corrente J. Qual que é a brincadeira? A brincadeira é a gente olhar esse experimento e tentar perceber, supondo que a carga ora é negativa, ora é positiva, qual é realmente a natureza desses portadores em termos de sinal de carga. Se a gente pensar que a carga da corrente é oriunda de uma carga negativa, qual que é a brincadeira? O que vai acontecer com essa carga, né? Então ela é contrária à corrente, então ela tem uma velocidade VA para cá. Chama de velocidade de arrasto aí para o lado esquerdo. Então QVB deveria dar V, vetor B, né? Se a gente pegar o V e jogar no B do outro lado, deveria dar uma força nesse eixo Z para baixo. Mas a carga é negativa, então ela vai ficar para cima. Tudo bem? Certo? De tal maneira que a gente vai acumular cargas aí negativas em cima, né? Então vai ficar tudo carga negativa em cima. E aí a gente vai ter um potencial maior, né? Um V maior embaixo, comparado com a parte de cima. Tudo bem? Se a gente partir dessa suposição. A outra do mesmo jeito, né? Se a gente imaginar que são cargas positivas, então os portadores positivos estão indo na mesma direção da corrente, está indo para cá. QVB, a gente joga o V lá no B, então dá a força para cima normalmente, né? Não precisa mudar a direção, o sentido da força. E aí, então, as cargas positivas é que vão se acumular lá em cima, né? Então vai ficar a carga positiva lá em cima, o potencial maior vai ser em cima, né? Certo? Então, potencial mais em cima, potencial menos embaixo. E aí, com um voltímetro, a gente pode determinar isso aí. Verificar, a gente aplica o voltímetro nas extremidades aqui
da nossa placa e determina se a gente tem acúmulos de cargas positivas em cima ou cargas negativas, né? Apenas olhando a polaridade aí da nossa diferença de potencial. Certo? Então essa é a jogada aqui envolvida no experimento do efeito Hall. E aí a gente vai olhar algumas coisas interessantes, né? Independente da carga, né? Os portadores sempre se movem para a extremidade superior, independente da carga. Sempre a gente vai ter, como vocês viram agora há pouco, né? A gente sempre vai ter uma força magnética, QVB, empurrando os portadores para cima, porque ora os elétrons estão numa direção contrária da corrente, eles vão para cima, e ora eles, se forem portadores positivos, estão na mesma direção da corrente, também são empurrados para cima. E aí esses portadores eles vão se acumulando aqui, né? Nessa parte de cima, independente se são elétrons ou não, e vão criar um campo elétrico, né? Se for portadores positivos, vão criar um campo elétrico para baixo, né? Se forem portadores negativos, vão criar um campo elétrico para cima, como está no lado esquerdo da nossa figura. E aí esse campo elétrico ele vai surgir, vai aumentar, claro, né? Até que se estabeleça ali o equilíbrio, né? A gente vai ter que ter um equilíbrio dessa força empurrando os elétrons para cima do campo magnético em oposição ao campo elétrico que vai surgir. E aí a gente vai olhar, né? As cargas vão se acumular gerando uma diferença de potencial, a gente chama de voltagem Hall, né? Ou diferença de potencial Hall, certo? E o campo elétrico E, né? Que vai se estabilizar quando a gente tiver exatamente essa situação, né? Força magnética igual a força elétrica. Então a gente vai tentar olhar essa condição aí. Então o que vai acontecer lá? Na condição de equilíbrio, quando uma partícula estiver fluindo lá, então ela não vai ser mais acelerada, né? Porque ela já está em equilíbrio, o campo magnético já saturou lá com o campo elétrico, a gente tem o equilíbrio da força magnética atuando sobre uma carga igual à força elétrica. Então a gente vai ter então essa situação, né? QVB igual a Q vezes E. Tudo bem? E a gente vai olhar então isso aí. O campo elétrico é igual a, se a gente cortar aqui, né, a carga, então vou ficar com campo elétrico igual a velocidade de deriva, ou velocidade de arrasto, como preferem outros, né, vezes o campo magnético. Fazendo mais algumas continhas, como o E é igual a V sobre D, D é quem? D é aquela distância ali, né, distância que é a largura da nossa fita. V, que é a diferença de potencial, dividido por D. E a velocidade de deriva é simplesmente J sobre NE. Esse N é a densidade, né, de portadores ali. Lembra lá, a gente deduziu essa expressão em outros carnavais aí. Deduzimos isso aí, né? Velocidade de deriva é J sobre NE. Aí a gente pega essa velocidade de deriva, coloca nessa expressão, certo? Aí usa esse valor do E e para conseguir organizar melhor a nossa análise. Então, V sobre D vai ser igual a J sobre NE vezes o B. E o J a gente vai escrever como sendo o I, né, que é a corrente, dividido pela área. Estão lembrados? Então, a nossa densidade corrente, né, I sobre A. Então, a gente pode escrever a nossa densidade. Eu vou pegar o N, que é o nosso, digamos assim, o nosso objetivo nessa expressão aí, e isolar ele, né? Coloco ele para fora aqui, e aí a gente chega na expressão que é a seguinte, né? N igual a BD vezes I, né? BD vezes I, dividido pela diferença de potencial, a área e a carga do elétron. Vamos ver que a gente encontrou a carga do elétron lá da experiência de Millikan, né? No efeito Hall dá para a gente encontrar a densidade de portadores nessa expressão aí. Ou mesmo se a gente souber a densidade de portadores, a gente pode encontrar aqui a carga elementar, né? Porque todas as outras grandezas são macroscópicas, né? A gente tem a diferença de potencial, que é medida com um voltímetro. A gente tem o campo magnético também, medido externamente, aquele D,
E a área aqui da nossa placa também é um valor macroscópico. Certo, gente? E aí, conseguindo aí o valor da diferença potencial nas extremidades aqui da nossa placa, a gente tem condições de determinar o sinal dos nossos portadores. Partícula carregada em um movimento circular. Qual que é a ideia aqui, gente? É o seguinte, vamos imaginar que você tem a partícula carregada, né? Partícula de carga mais Q, e ela adentra essa região aí, ó, com um vetor campo magnético, olha lá, ó, para dentro, né? Então, um campo magnético aqui perpendicular entrando aqui no papel, igual eu estou ilustrando para vocês. E a gente vai olhar uma questão curiosa que é o seguinte, né? Antes da partícula adentrar essa região, qual é o movimento dela? Então, a partícula está aqui, né? A partícula mais que aí ela vai andando reto, né? Claro. Até quando? Até ela adentrar a região. Quando ela entra na região, então ela vai fazer esse movimento aí que eu estou falando para vocês, né? Então ela vai começar a se movimentar em uma órbita, né, circular. Então ela vai orbitar uma certa trajetória R aqui nesse movimento circular. Uma coisa curiosa que acontece aí, né? Então vamos olhar alguns detalhes aí desse movimento. Quando a partícula adentra, vai surgir uma força, vamos pensar nesse vetor V aqui, né? Vetor V. Então é QV, né? Vetor B não dá para desenhar porque vai ficar estranho, mas assim, a gente joga, né, o vetor V lá no B e aparece a força magnética nessa direção aqui. A força magnética, como vocês podem observar, ela é a resultante aí desse movimento de aceleração centrípeta, né? Então ela não é capaz de alterar aqui, ó, a grandeza V. Então a velocidade não vai mudar. Vai mudar o quê? Vai mudar a direção. Ela está apontando para cá, depois aponta para cá, né? Depois aponta para cá. Então ela não vai mudar a magnitude, né? Ela vai acelerar a partícula no sentido de que vai mudar o vetor, não a magnitude do vetor. E a gente pode olhar algumas coisas interessantes aí, né? Então, por exemplo, a força magnética, a gente sabe que é QV vetor B. Para esse caso aí, nós vamos desenhar esse vetor V de tal maneira que ele não tem componente em outra direção, só componente na direção perpendicular. Então, o V é assim, ó, e o B para cá, né? Então, são perpendiculares um em relação ao outro, da forma como está aí. Então, esse vetor V está para cá e o B está entrando aí, né? Entrando perpendicular ao V. Então, fica fácil, nossa continha V perpendicular a B não tem componente em outra direção. Então, fica FB igual a QVB, simplesmente, né? O somatório dessas forças todas atuando tem que dar massa vezes a aceleração centrípeta, ou seja, a resultante das forças tem que dar massa vezes a aceleração centrípeta, porque é um movimento circular ali, uniforme, né? A gente pode escrever isso como sendo mv2 sobre r, no final das contas, né? Então, eu vou ficar com QVB, que é a resultante, a força líquida, aí nesse caso, QVB, igual a mv2 sobre r. A gente pode cancelar os V's e obter uma expressão para o raio. Eu elimino o raio nessa expressão, né? Elimino o raio aqui para encontrar exatamente qual é o raio da trajetória. Então, o raio da trajetória eu preciso do quê? Preciso da massa, preciso da velocidade, do campo magnético e da carga da partícula. Tudo bem? E a gente vai caminhando. Por exemplo, eu posso escrever o período, como, né? Calcular o período como, né? V igual a 2πr sobre t, né? V igual a 2πr sobre t, eu encontro o período. Então fica 2πr sobre t. O r a gente tem aqui, né? Eu pego esse r e coloco ele aqui, né? No lugar do r do 2πr. Pego aquele r lá, coloco aqui e a gente vai conseguir encontrar o período nessa expressão. Os v's cancelam, então o período fica escrito como 2πm sobre QB, certo? 2πm sobre QB. Então eu posso encontrar o ômega. O ômega é simplesmente 2πf, que é 2π sobre o período desse movimento.
O período é aquela expressão lá, pego o período, coloco aqui embaixo, né? Coloco o período aqui. Então a gente vai ter 2π sobre 2π m sobre QB. Os 2π se cancelam aqui, né? A gente cancela os dois. Esse QB passa para cima. E a gente vai ter então a expressão final para a frequência angular, que é simplesmente o ômega igual a QB sobre M. Uma expressão bem legal, né? Uma expressão bem simples, né? É simplesmente a carga, campo magnético, dividido pela massa. Certo? E a gente pode fazer mais ainda. Se a gente tiver uma situação aqui, no início nós desenhamos aquela configuração lá para ter um movimento circular apenas num plano, de tal maneira que o V seja perpendicular a B. Não tem componente em outro eixo, né? Agora, nessa figura, a gente tem a situação onde a partícula adentra, né? ela vem e adentra o campo magnético, mas ela está indo numa direção vetorial, de tal maneira que existe uma componente paralela aqui, nesse desenho, dá para ver exatamente isso. Então, a gente tem uma componente aqui paralela ao campo magnético. O que acontece? A componente perpendicular ela vai dar a força QV perpendicular a B, e a componente paralela, né, simplesmente mantém a velocidade nessa direção, vai continuar a velocidade aqui da partícula nessa direção, de tal maneira que a partícula não vai ficar num plano aqui, né? Ela não vai permanecer no mesmo plano, ela vai fazer uma trajetória helicoidal, né? Ela vai fazer essa trajetória helicoidal aqui. Certo? Então, ela não vai permanecer no mesmo plano, porque tem uma componente líquida paralela aqui à direção do campo magnético. Então, a gente pode escrever dessa forma, né? Se a gente tiver essa situação, uma trajetória helicoidal vai surgir sempre que nós tivermos... Surge quando esse vetor velocidade é do tipo uma componente perpendicular ao plano e uma componente paralela ao plano, né? Só para dizer que tipo de vetor é esse, né? Então, a gente sempre vai ter uma trajetória helicoidal quando isso aqui acontecer, né? A nossa velocidade ela não tem só componente perpendicular, né? Se ela tiver uma componente paralela também, a gente vai ter essa trajetória helicoidal. Força magnética em um fio com corrente. Bem, isso é um experimento, um resultado experimental muito interessante, que é o seguinte: imaginem vocês que nós temos aqui um fio, certo? Um fio. Vamos pensar que ele inicialmente é um fio que não tem corrente, né? Um fio qualquer, fio de cobre, não tem corrente. Mas à medida que você resolva passar uma corrente nesse fio, e aqui a gente tem uma região de campo magnético, veja que tem um campo magnético, agora o campo magnético nós desenhamos ele, com um vetor de aproximação, né? Então como se fosse uma flecha vindo, saindo do papel e chegando em nossa direção, né? Então o que está acontecendo agora, né? A gente tem uma corrente elétrica passando nesse fio e tem um campo magnético aí. Tudo bem? E aí a gente vai perceber a seguinte situação. Isso é um experimento, é um resultado experimental. Quando a gente tem um fio com uma corrente nesse circuito e ele está dentro de uma região de campo magnético, esse fio ele sofre uma deflexão, surge uma força aqui deflexionando esse fio para um lado ou para o outro, né? Para um lado ou para o outro, dependendo do quê? Dependendo da orientação do campo magnético. Então a gente sabe que o que percorre o nosso fio são cargas, né? Cargas negativas, as cargas negativas estão nessa direção aqui. Se a gente fizer então que vetor B deveria dar uma força para a esquerda. Mas como se trata de cargas negativas, aparece então o que ocorre experimentalmente, que é uma força para a direita, uma força FB. Certo? E a gente pode analisar essa situação do ponto de vista da carga, né, líquida que passa por essa seção e a corrente. A gente sabe aí que em um determinado intervalo de tempo as cargas fluem, né? As cargas negativas fluem nessa direção, vão fluindo aqui, passam esse comprimento L do fio, e aí vão passar por essa seção XX aqui que a gente está denotando. Então, em um determinado tempo T, ΔT,
as cargas fluem aqui e passam por essa seção. E aí a gente identifica isso como a corrente. Então a gente pode escrever algumas coisas para essa situação aí. Então a força magnética sobre uma determinada carga que flui, né, a quantidade de carga que flui para cá, vai ser, né, a carga VD, né, que é a velocidade deriva, vezes B. Então aqui é VB. Pensando, claro, né, que a direção aqui é sempre perpendicular ao campo magnético, porque a gente não tem componente paralela ao campo, né? Então sobra só realmente a velocidade de deriva perpendicular ao campo. A carga Q vai simplesmente a corrente vezes o intervalo de tempo. Então a carga que flui, né? A carga que está fluindo aqui é simplesmente a corrente vezes ΔT, né? Corrente vezes o intervalo de tempo necessário para ela deslocar nesse pedacinho L aqui, Lão, né? L maiúsculo do nosso fio. Então, I ΔT. A velocidade de deriva, a gente pode escrever de uma maneira bem particular, que é simplesmente L vezes dividido por ΔT, ou seja, é o espaço que a partícula se desloca, né, lá de cima até embaixo, dividido por ΔT. Nós já usamos essa expressão em outras festinhas aí que fizemos, e a gente consegue obter com facilidade a velocidade de deriva dessa forma também. Claro, se nós tivermos o tempo, né? Mas o tempo a gente vai eliminar ele nas próximas expressões aí. Então, FB vai ser I vezes ΔT, que é a carga. Eu simplesmente estou reescrevendo essa expressão aqui de cima aqui embaixo. I vezes ΔT, que é a carga, vezes a velocidade de deriva, que é L sobre ΔT, vezes o B. O tempo aqui a gente cancela, né? Cancelamos o tempo. E aí a gente fica então com a expressão que é ILB. Então a força magnética, nesse caso aí que nós temos, né, o fio L perpendicular ao nosso campo, então fica simplesmente ILB, tá bom? Aí aparece aqui, ó, a corrente. A gente vai poder generalizar essa expressão observando a seguinte situação. Se a gente tiver, então, essa configuração aqui, então, um campo elétrico, campo magnético, perdão, o campo magnético agora ele tem um ângulo, né? Não é perpendicular, mas tem um ângulo φ em relação à corrente. Aí, se a gente pensar, então, que o nosso comprimento L ele acompanha a orientação da corrente, fica fácil a nossa generalização. Basta a gente pensar, então, que é L vetor B, né? Vai dar lá a nossa força FB. Se fosse aqui a nossa corrente perpendicular a B, então aqui seria um ângulo de 90 graus, né? Seria um negócio assim. E aí não tem problema nenhum, né? Daria simplesmente ILB. Mas nesse caso aí, onde a gente tem um ângulo φ, tá tranquilo de pensar que é IL vetor B da nossa força FB ali para cima. Certo? Então é uma maneira de a gente generalizar aquela expressão lá. E a gente tem então finalmente a expressão da força para um fio com uma corrente, né? Esse seria o caso geral, né? Para um caso mais geral. Então, se L não é perpendicular a B, a gente pode escrever então essa expressão, né? FB vai ser então IL vetor B. E esse nosso IL aqui, o I vai dar exatamente a orientação do vetor, né? Vai dar orientação. Se o I é para um lado, vai ter um vetor L para um lado, se for para o outro, do mesmo jeito. Certo? Então, essa é a dinâmica que a gente pode estabelecer. E agora, tem uma coisa curiosa, é que se o fio, né, a gente colocou um fio retinho, né? Agora, se o fio não for retilíneo, né, for tipo uma coisa sinuosa, a gente pode usar a mesma expressão, só que pegando pedaços mais menores, né, do nosso fio e escrevendo essa mesma expressão aqui. Então, eu vou pegar lá, identificar no fio um elemento DL do fio, certo? Esse elemento DL tem, né, uma corrente passando por ele. E aí basta a gente somar valores de IDL nessa expressão aqui para encontrar a força total. Caso a gente não tenha, claro, né, um fio retinho, né,
que é o que vai acontecer com alguns problemas. Em alguns problemas a gente vai ter uma situação semelhante a essa, né? Que é um fio curvo, por exemplo, aí você tem que calcular a integral para encontrar a força total. Então, ou então se o B, né, não for uniforme, a gente vai identificar a situação, essas duas possibilidades. Aí o FB, a gente pode escrever como FB igual a integral de I dl vetor B. Então a gente sempre vai resolver a integral quando, né? Quando o fio for um fio sinuoso assim, né? Aí você vai pegar um pedacinho aqui dl, né? E somar todas as contribuições de dl vetor, né? Então dl aqui, vamos desenhar direitinho, dl vetor B. Então se tiver um B, né, entrando aqui, né? E o nosso fio com a corrente ali, então a gente vai fazer isso, a gente soma desde a parte inicial do fio até a parte final. Se for um caso geral como esse, ou então o B também não uniforme, né? Vai acontecer essa situação aí. Então a gente pode ter as duas possibilidades. De forma geral, a gente escreve essa expressão aqui. Mas claro, as nossas geometrias todas vão ser geometrias bem tranquilas, né? Às vezes um anel, né? Um semi-anel, coisas mais... um quadrado, né? Às vezes você pode ter uma corrente percorrendo aqui um quadrado, né? E você passa um campo magnético sobre ele e ele vai reagir a esse campo magnético. Então são essas as possibilidades para o uso dessa expressão aqui. Então é isso aí, gente. Essa é assim, a exposição, né? Essa é a exposição a respeito de campos magnéticos, esse introdutório de campos magnéticos, né? Então a gente parte agora para resolver os problemas na sequência. Tudo bem? Um abraço a todos, espero que todos estejam muito bem, de saúde, tudo de bom para vocês, pessoal. Até mais.